Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. É a presença do Senhor que te sustenta, te fortalece, dirige você a acertar a caminhos que no final você vai encontrar a vitória. Porque nele nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas. Fale com Deus em todo o tempo, esteja conectado a Ele. Você já falou com Deus hoje? Se não, desliga o áudio e primeiro fala com o Senhor. Rasgue o seu coração para Deus e depois volte a ouvir o pão diário. E nessa segunda-feira linda e abençoada, do dia 5 de fevereiro de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de João, no capítulo 4, verso 34, quando os discípulos ofereciam comida para Jesus. E Jesus logo deu essa resposta. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Glórias ao Senhor por este verso, onde Jesus diz que a sua comida, o seu sustento, a sua força, o seu vigor era proveniente de fazer a vontade de Deus, de fazer a vontade do Pai e também de realizar a sua obra. Nós precisamos entender por qual razão nós vimos aqui nesse mundo. E olha, nós vimos por Ele e para Ele são todas as coisas. O Senhor nos trouxe aqui foi por intermédio dEle, a fim de sermos para Ele. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Portanto, nós deveríamos em todo o tempo buscar satisfazer o Senhor, andar em acordo com a vontade dEle. Porque quanto mais nós estivermos voltados a satisfazer a nossa vontade e não a de Deus, mais nós ficamos enfraquecidos, mais nós perdemos a força. Porque na verdade o propósito de Deus sobre as nossas vidas aqui na terra é que façamos tudo para a glória dEle. É que andamos sempre em acordo com a vontade dEle. Senão nós saímos do propósito. E quando nós saímos do propósito de Deus, nós perdemos força, nós deixamos de ser aquilo que nós devemos ser. E assim nós facilmente seremos destruídos. Quanto mais nós estivermos voltados a satisfazer a nossa vontade, mais fracos nós ficamos. Mas quanto mais nós nos esforçarmos, quanto mais nós gastarmos força para fazer o que é da vontade dEle, mais fortes nós ficamos. Nós precisamos estar voltados a fazer a vontade de Deus. Nós precisamos estar voltados a fazer a obra de Deus.
O nosso sustento, a nossa força, o nosso vigor, ele está totalmente ligado a andar dirigidos pela vontade de Deus e a exercer a boa obra que nos foi concedida. Porque a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele move todas as coisas a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que obedecem ao seu chamado, que exercem a boa obra, que cumprem com aquilo que Deus entregou para nós fazermos. Assim nós estamos fazendo a vontade de Deus e assim Deus vai movendo todas as coisas a cooperar para o nosso bem e tudo isso renova as nossas forças. O Senhor, ele aumenta a força daquele que busca praticar a palavra, exercer o chamado, praticar o ID, aquele que edifica vidas, e assim nós somos edificados por ele. O que tem te movido? Eu quero te fazer uma pergunta: o que te move nessa vida? O que tem te conduzido? Porque às vezes o que tem te conduzido é a ganância pelo que é terreno, é a ambição por aquilo que é passageiro. Às vezes o que tem te movido a viver é a satisfazer a sua vontade, o seu querer. Olha, tudo isso vai te causar morte. O que de verdade nos faz fortes, o que de verdade nos dá vigor, o que de verdade nos dá vida é satisfazer a vontade de Deus. Agora, quando nós estamos movidos a satisfazer a nossa vontade, se porventura nós temos alguma da nossa vontade insatisfeita, ou se porventura nós não temos a nossa vontade satisfeita, nós murmuramos, nós reclamamos, porque nós não vivemos pela fé. A insatisfação, ela é um sentimento próprio do incrédulo, daquele que anda segundo o seu querer. Porque quando ele fica insatisfeito com algo, é porque o seu querer não foi atendido. É porque a sua vontade não foi atendida. E assim ele reclama, murmura, fica bravo. Nós precisamos nos submeter totalmente à vontade de Deus, mesmo que ela, em algumas circunstâncias ou situações, nos cause dor ou sofrimento. Deus sabe o que é melhor a cada um de nós. Jesus disse aos discípulos: hoje podem não entender o que faço, mas chegará um tempo que vão olhar e vão compreender. E assim é com cada um de nós. Existem momentos que a vontade de Deus nos causa dor, nos causa sofrimento, nós não temos um entendimento perfeito de por que Deus está permitindo que certas coisas aconteçam. Mas chegará um tempo, quando tudo passar, você vai olhar para trás e aquele momento onde a vontade de Deus te causava dor, você vai entender que aquela dor te fez crescer. Que aquela dor era somente aquela dor do crescimento. Já ouviu dizer na dor do crescimento? Deus sabe de todas as coisas. Nós precisamos aquietar o nosso coração na vontade de Deus. Entender a sua grandiosidade. Filipenses 2:13 nos diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando assim nós entendemos, nós aquietamos o nosso coração sob a vontade de Deus. Para que você vai contra a vontade de Deus? Sendo que Ele é que sabe o que é bom para nós mesmos, para cada um de nós. Deus, Ele sabe muito mais do que nós mesmos o que é bom para nós. Ele conhece muito mais as nossas necessidades, os nossos limites, a nossa capacidade, e assim Deus age tudo em acordo com o que nós somos, com o que nós suportamos. Portanto, submeta-se à vontade de Deus, é ela que é boa, perfeita e agradável.
Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos esse contexto, e assim andamos segundo a vontade de Deus, como nós dizemos no próprio Pai Nosso: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós precisamos dizer a Deus convictos de que o melhor vai acontecer. Convictos de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e assim não nos adequarmos aos padrões deste mundo, renovar a nossa mente, nos submetendo à vontade dele, porque quando assim nós fazemos, nós agradamos a Deus. E assim, se agradamos a Deus, nós retemos a graça dele sobre nós. E sabemos que a graça dele é o que nos basta. É a graça dele que nos fortalece. É a graça dele que nos sustenta. É a graça dele que é a nossa comida. Foi exatamente o que Jesus quis dizer. Olha, a minha comida é fazer a vontade de Deus. É fazer a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A graça de Deus é a minha comida, porque é ela que me sustenta. Então eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. E o que agrada a Deus é fazer a vontade dele e realizar a sua obra. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, Deus soberano, Jesus maravilhoso, Deus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve e enche ela com a tua presença. Deus, nós apresentamos a nossa semana ao Senhor. Deus, esteja à frente, nos guardando, nos livrando de todo mal. Conduz as nossas vidas, Deus. Dê ordem, Senhor, aos teus anjos a se posicionar, a nos rodear, Deus, a nos guardar de todo mau caminho, a nos guardar das pedras de tropeço, da cilada do inimigo. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque fiel é quem nos guarda e que também nos fará fiéis. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado. E compartilhe esse devocional com seus amigos, seus irmãos, seus familiares. Não custa, vai compartilhando, compartilha nos grupos os quais você pertence, faz parte. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Ative o sininho para receber as notificações e tenha uma semana de vitórias. Em nome de Jesus.